Eu sei que você provavelmente já ouviu histórias sobre lugares mal-assombrados, casas abandonadas, hospitais esquecidos, florestas sinistras. Mas eu nunca imaginei que algo assim poderia acontecer em um prédio comercial, no meio de uma cidade movimentada. E muito menos dentro de um elevador. Eu ainda consigo sentir aquele toque gelado na minha nuca, como se fosse uma mão invisível me puxando para trás. Foi ali, preso entre o 12º e o 13º andar daquele prédio maldito, que enfrentei o momento mais assustador da minha vida. Mas vamos começar do início, porque essa história não começou onde terminou. Ela começou semanas antes, em um dia aparentemente normal, quando tudo parecia tão banal. Eu trabalho em uma corretora de seguros localizada em um prédio velho no centro da cidade. Não é exatamente glamuroso, mas também não é decadente. Ou pelo menos era isso que eu pensava. O prédio tem cerca de 20 andares e o elevador central é o único que funciona direito. Ele é antigo, com portas de grade de metal que rangem quando se fecham e um cheiro persistente de poeira e ferrugem. Foi numa segunda-feira qualquer que notei algo estranho pela primeira vez. Estava voltando do almoço, sozinho no elevador, quando ele parou abruptamente entre 2 andares. A luz piscou e por um momento fiquei completamente às escuras. Quando as luzes voltaram, havia algo diferente no ar, uma sensação opressiva, como se eu não estivesse sozinho. Olhei ao redor, obviamente esperando encontrar alguém, mas não havia ninguém. Era impossível, afinal, eu tinha entrado no elevador sozinho e ninguém mais poderia ter entrado durante aquela breve pane elétrica. Então, ouvi um sussurro, baixo, quase inaudível, mas definitivamente lá. Parecia vir das paredes do elevador. Não consegui distinguir palavras, mas o som era suficiente para fazer os pelos dos meus braços se arrepiarem. Apertei o botão de emergência várias vezes, mas nada aconteceu. Depois do que pareceu uma eternidade, o elevador finalmente voltou a funcionar e me levou até o meu andar. Saí correndo dali, convencido de que tinha sido apenas estresse, mas aquilo foi só o começo. Nos dias seguintes, percebi coisas pequenas, quase imperceptíveis. O reflexo nas portas de metal do elevador parecia distorcido, como se houvesse outra pessoa atrás de mim. Às vezes, eu podia jurar que via um vulto passando rapidamente pelo canto do meu campo de visão. E sempre, aquele mesmo sussurro cada vez mais alto. Comecei a evitar usar o elevador, preferindo subir pelas escadas, mesmo trabalhando no 10º andar. Meus colegas achavam graça disso. "Você tá ficando velho, cara", brincava Marcelo, meu amigo de trabalho. "Escadas? Sério?" Eu ria junto, mas na verdade estava morrendo de medo. Medo de quê? Nem eu sabia ao certo. Mas algo dentro de mim dizia que aquele elevador não era seguro. Até que um dia, inevitavelmente, precisei usá-lo novamente. Era tarde da noite e eu tinha ficado até mais tarde no escritório para terminar um relatório urgente. Todos já tinham ido embora, e eu estava cansado demais para encarar 10 lances de escada. Relutante, entrei no elevador e apertei o botão do térreo. Assim que as portas se fecharam, senti aquela mesma sensação opressiva. Mas desta vez havia algo diferente. Algo físico. O ar parecia mais denso, como se estivesse sendo sugado para fora do espaço confinado. As luzes piscaram novamente, mas dessa vez não voltaram imediatamente. Fiquei preso na escuridão total. E então ouvi risos. Risos baixos, guturais, ecoando como se viessem de todas as direções ao mesmo tempo. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia me manter de pé. De repente, senti algo roçar minha mão. Girei o corpo tentando ver o que era, mas não havia nada lá. Ou pelo menos era o que eu pensava. Até que uma mão gelada agarrou meu pulso com força sobrenatural. Soltei um grito desesperado e tentei me livrar. Mas a mão continuava me segurando, puxando-me para trás. Era como se algo estivesse tentando me arrastar para dentro da parede do elevador. Lutei com todas as minhas forças, chutando e empurrando, até que de repente a pressão desapareceu. As luzes voltaram a acender e o elevador começou a se mover novamente. Quando finalmente cheguei ao térreo, saí correndo dali sem olhar para trás. Corri pelas ruas vazias até chegar em casa, onde tranquei todas as portas e janelas,
antes de me encolher no sofá, tremendo. No dia seguinte, decidi investigar. Pesquisei sobre o prédio e descobri algo perturbador. Décadas atrás, um homem havia cometido suicídio dentro do elevador. Ele era um funcionário da empresa que ocupava o prédio na época, e rumores diziam que ele tinha assassinado sua família antes de tirar a própria vida. Desde então, o elevador era conhecido por apresentar problemas técnicos inexplicáveis. Voltei ao prédio determinado a confrontar o que quer que estivesse acontecendo. Entrei no elevador novamente, com um gravador ligado e um crucifixo no bolso. Sim, eu estava desesperado. Apertei o botão do 13º andar, o número que nunca aparecia no painel, mas que todos sabiam existir. Dessa vez a experiência foi ainda pior. As vozes eram mais claras agora, e eu podia entender algumas palavras. Saia, fuja, você não deveria estar aqui. Então, vi o rosto, olhos escuros, pele cinzenta, uma expressão de dor absoluta. Ele estava ali, bem à minha frente, materializando-se lentamente. O pânico tomou conta de mim. Tentei sair, mas as portas não se abriram. O espectro avançou em minha direção e eu soube que precisava fazer algo rápido. Peguei o crucifixo e o segurei à minha frente, gritando: "Vá embora! Deixe-me em paz!" Houve um clarão ofuscante. E então tudo ficou em silêncio. Quando recuperei a consciência, eu estava no chão do elevador, com as portas abertas no térreo. Não havia nenhum sinal do espírito. Desde então, nunca mais voltei àquele prédio. Abandonei o emprego e comecei a trabalhar em outro lugar. Mas às vezes, em momentos de quietude, ainda consigo ouvir aqueles sussurros. E sempre que entro em um elevador, não consigo evitar de olhar por cima do ombro, esperando ver aquele rosto novamente. Se você aprendeu algo com a minha história, eu te digo: alguns lugares guardam segredos que jamais devem ser perturbados. E às vezes, o maior perigo não está no mundo exterior, mas sim nas profundezas do nosso próprio medo. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desta história, se inscreva no canal para ver mais vídeos assustadores como este. Até logo!